Bom dia! Sorria! Vamos falar hoje sobre um assunto espinhoso. Na história da humanidade, nós tivemos várias facetas. Na história da humanidade, nós temos o lado A, o lado B, verdades, fatos, meias-verdades, dúvidas, revisionismo da história, com novos antecedentes que marcaram a época, com novos documentos, com uma nova forma de analisar o fato histórico. E a história da humanidade, ela é dinâmica. Mas também algo que hoje popularmente fala-se, chama-se de fake news. Especificamente, vamos relatar aqui o nosso país, o Brasil. Quando o Brasil foi oficialmente ocupado pelos europeus, pelos portugueses, já que silvícolas índios estavam aqui há milhares de anos, divididos em etnias e tribos distintas, cada uma com a sua cultura, com a sua dança, com a sua língua. Os europeus, os portugueses, trouxeram toda a sua bagagem política, cultural, social e deram início ao processo de colonização, entre aspas. Colonização feita essa pela espada, pela religião e pela escravidão. Muitos mitos surgiram no nosso país, que o brasileiro sempre foi um homem cordata, cordial, pacífico, um povo alegre. Mas isso é um mito pelos fatos históricos que aconteceram aqui no país nos últimos 540 anos. O Brasil é marcado primeiramente pelo conflito, pelo massacre de milhares e milhões de índios, de indígenas, hoje apenas sobrando 400 mil índios no máximo. Depois, pela escravidão, que trouxe dor e sofrimento a milhões e milhões de negros que vieram da África, de várias regiões, ser um motor do desenvolvimento econômico do país, para Portugal, pela cana, pelo ouro e parte também pelo ciclo do café. Depois foram abandonados os negros à própria sorte. Então o Brasil é marcado por revoluções, marcados por rebeldia, marcados por conflitos internos em todas as regiões do Brasil. Podemos citar algumas: Guerra dos Farrapos no sul, no nordeste, Revolução dos Alfaiates, Conjuração Baiana, em Minas Gerais, Inconfidência Mineira, no Maranhão, a Balaiada, no Pará, a Cabanagem, e etc, etc, etc. Então o Brasil tem esse mito de país cordata, pacífico, mas é um povo bélico, é um povo conflituoso. Basicamente, nós tivemos muitos problemas e problemas estruturais que não foram ainda resolvidos. Agora, tenham como consequência disso uma grande desigualdade social, estrutural.
dividida a nossa sociedade em castas, como fosse degraus de escada. Sempre houve uma elite política, uma elite econômica que virou uma elite política, uma classe média que se acha rica, uma classe média sempre aliada à elite, para pegar migalhas sociais, e uma grande parte da população na exclusão. Apesar de hoje ter muitas oportunidades através das ONGs, mas também tem poucas oportunidades em muitos setores para a população sofrida. Passa por um processo rápido, acelerado, desorganizado de urbanização e industrialização a partir de 1930, formando a periferia, formando a favelização, formando a mão de obra barata utilizada pela classe média e pelas elites. Temos um racismo estrutural, onde negros foram abandonados à própria sorte, as ex-escravas mulheres foram para a prostituição e os homens foram para os pequenos serviços que hoje a gente chama vulgarmente de bicos, sem documentos, sem instrução, sem educação, largados à própria sorte. A população do Brasil, então, sofre ainda hoje o racismo. Um racismo oculto, covarde, que não é explícito, muitas das vezes, e que precisa acabar. Além disso, nós tivemos muitos problemas que hoje afligem a nossa sociedade. E esses problemas hoje estão levando à barbárie. O caso do rapaz Genivaldo, que foi detido por não estar usando capacete, estava em conflito com a lei, mas foi abordado de uma forma violenta, truculenta, por agentes do Estado, segundo as imagens que mostram, e ainda jogaram uma bomba de gás ou uma bomba de fumaça para dispersar pessoas dentro da caçapa da viatura, sufocando e ele tendo um mal súbito e veio a falecer. Então, uma polícia mal formada. Também, do outro lado, há pessoas em conflito com a lei, em todos os setores, em todos os níveis econômicos, e também há massacres nas comunidades das favelas do Brasil, onde principalmente negros e pobres morrem, e muita bala perdida que mata inocentes. Não estou aqui defendendo pessoas em conflito com a lei. Tem que ter justiça, tem que pagar à sociedade o que deve. Por isso existe a lei, por isso existe a Constituição. Mas também há alto grau de corrupção, desde Fernando de Noronha, que vendia pau-brasil para os franceses e portugueses ao mesmo tempo. E o índio Caramuru fazendo a mesma coisa no litoral fluminense, em Cabo Frio, Arraial do Cabo. Os primeiros corruptos do Brasil registrado em documentos. Então, há muitas pessoas da elite política e econômica corruptas que desviam dinheiro da saúde e da educação. Muitos são punidos, mas a maioria não é punida. Então, não estou defendendo aquela pessoa que mora em um lugar inadequado, sem água, sem esgoto, sem nada, sem oportunidade, que entra para a marginalidade. Até porque quem tem condição financeira é que utiliza de drogas ilícitas, apesar que as drogas hoje estão popularizadas e muito baratas. Não vou entrar em questão aqui da questão das drogas, que é um problema mundial.
Então o Brasil é um país injusto socialmente, racista, com poucas oportunidades, corrupto, vive muita gente através de golpes e golpes, tá? O brasileiro tem a mania de ser esperto, de querer levar vantagem em tudo, e com a internet agora, os golpes estão se sofisticando cada vez mais. Então é um Brasil muito complexo, tá? Onde todos nós somos responsáveis por esses problemas existentes. A solução, vou falar aqui, é chover no molhado, que seria uma educação formal, uma educação financeira, uma educação política, uma educação ambiental, todas as formas de educação. Pouco ou nada se investe em ciência e em tecnologia. Grandes cérebros vão trabalhar como cientistas na Europa e nos Estados Unidos. E aqui a gente caminha a passos de tartaruga, ou como um caranguejo, anda de lado. Países mergulhados em crises e crises econômicas desde a sua existência, tendo sempre um crescimento de voo da galinha, um voo de crescimento curto. Tá? Um ano cresce muito, 3 anos não cresce nada. Vira e mexe, recessão. Volta a inflação, o fantasma da inflação, corroendo salários e trazendo milhões à fome, milhões já e milhares morando nas ruas, são os moradores de ruas. E o país não avança, o país. Não me interessa que outros países tenham as suas soluções ou resolver os seus problemas, me interessa aqui, eu vivo aqui. Não interessa que o governo da Austrália por muito tempo foi conservador, sendo de direita, mas funcionava a saúde e a educação, por exemplo. O que interessa é resolver os nossos problemas para que as novas gerações tenham um país melhor, mais justo, um país rico como o Brasil, em minerais, em commodities, um país que pode alimentar o mundo agora, por causa da guerra da Ucrânia. A Ucrânia é o terceiro país produtor de cereais do mundo. Então, o Brasil tem condições de alimentar até a humanidade sem desmatar, com agronegócio, o agronegócio do bem, que tem tecnologia para a produção, não o agronegócio do mal, desmata as nossas florestas. Temos problemas sérios ambientais também. Falta de esgoto, lixo não reciclado, pouco lixo reciclado. Então é um país de grande complexidade. Falta consciência política, falta educação para a população. Agora, isso faz com que nosso país venha sofrer com a barbárie. Chegamos a um ponto de barbárie. Não há mais civilização do país. Mata-se por R$1, mata-se por um celular de $100, mata-se por um tênis, mata-se por um automóvel, que é um bem descartável, mata-se por uma discussão no trânsito, mata-se por causa de um cupom de um fast food sem validade, onde um atendente foi baleado e ficou com sequelas, e a justiça se faz, mas mesmo assim, às vezes, faz vista grossa, e muita gente não paga pelos seus crimes. Infelizmente, nosso país é assim. Não sou dono da verdade,
Cada um tem a sua cabeça, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua mentalidade, mas para viver dentro de uma sociedade, para viver dentro de um país, precisa que as pessoas sigam as regras, pré-estabelecidas, para que haja harmonia e se dê oportunidade a todos e que a justiça prevaleça. E não esse anarcocapitalismo, esse incentivo às pessoas terem armas, 2, 3 armas, parecendo os Estados Unidos, onde a lei permite cada um ter 2, 3 armas dentro de casa, e tem. Cada americano tem pelo menos 2 armas em casa, e aí problemas mentais e outros problemas de racismo, né, invadem supermercados, escolas e fazem os massacres. São 27 massacres em um ano.